o juízo final, que é o que está mencionado em Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Haverá mais de um julgamento? Sim. Apesar de estar no singular, é só um. Isso. São mais de um. Isso. Então vamos Que a explicar. gente pode ver isso no texto bíblico. Isso. Então vamos... Assim, Mas isso é para a nossa visão ou é para todo mundo, qualquer pensamento Cara, escatológico? as coisas que a os gente mais vão clássicos falar aqui, independente falam sobre isso. Independente da linha escatológica que você for seguir, o que a gente vai falar aqui, qualquer linha escatológica vai ter que dizer que isso acontece. sim. Qualquer linha escatológica vai ter que falar da grande tribulação, vai ter que falar isso é um ato de juízo de Deus. Qualquer linha escatológica vai ter que falar do tribunal de Cristo, de galardão para os salvos. Qualquer linha escatológica vai ter que falar sobre o trono branco. Julgamento das nações. Qualquer linha escatológica vai ter que falar julgamento das nações, porque isso está escrito literalmente no texto bíblico, vai ter que falar. Só que, ao mesmo tempo, quando se fala disso, é tudo parte de um juízo só. Isso. Por isso que a Bíblia fala, haverá o juízo, haverá o juízo, haverá o juízo. A diferença é como você vai organizar isso na sua cabeça. É por isso que a Exatamente. gente fala de revelação, né? Que essa justiça ela é revelada ao longo das eras. E aí a diferença entre visões escatológicas vai ser justamente no momento em que cada uma dessas etapas do juízo, né, eterno aconteceriam. Né? A visão dispensacionalista, que a gente vai falar um pouco sobre ela vai dividir em momentos escatológicos diferentes, momentos cronológicos diferentes. A visão escatológica dispensacionalista, qual é o ponto dela? Ela parte da literalidade do texto, né? Sim. Então, o dispensacionalismo do qual eu defendo, acredito o seguinte, que Apocalipse está escrito do jeito que vai acontecer, na ordem que vai acontecer, seguindo uma sequência lógica. Porque quando termina a carta às 7 igrejas, o anjo diz o seguinte para João, olha, as coisas que vistes, as que vês e as que hão de acontecer, né? Então, tanto que primeiro você tem a descrição de Jesus, aquilo que já viu, que já aconteceu, as que vês, ele dá as cartas às igrejas que vai acontecer. Aí o anjo diz o seguinte, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer depois dessas coisas. E ele começa a descrever. Sim. Uma sequência lógica de abertura de selos, de trombetas, de taças e de eventos. Então, a visão que a gente vai passar aqui é o quê? Que essas coisas acontecem na mesma ordem que foi revelado para João. É essa a ordem que eu sigo. A ordem que eu acredito que as coisas vão acontecer. E independente de outras linhas escatológicas, tudo isso vai acontecer. Tudo isso é juízo no singular, porque é a justiça, mas vão acontecer em momentos diferentes. Não tem como o irmão amilenista, pré-milenista histórico, dispensacionalista chegar aqui e falar, olha, não vai ter grande tribulação, não tem trono branco, Tribunal de Cristo. Não tem como. Não tem como. Sim. Não tem como. Agora, a pessoa pode organizar isso na cabeça dela de maneiras distintas à cronologia. Mas o espírito por trás dele, por isso que a gente fala o seguinte, que essa divergência escatológica, ela não é um problema para a salvação, ela não é um problema para se chamar de irmão, 0, 0, 0. Todo mundo pode sentar na mesma mesa, compartilhar o pão da ceia, tranquilamente. É só de como as pessoas acreditam que aquilo vai acontecer. Então vamos explicar para o nosso querido público. É o seguinte, a visão dispensacionalista, que é a nossa visão, que o René acabou de explicar, não vê como o Mateus capítulo 25, que é o texto que orienta, né, aí o juízo, Mateus 25, 31 a 46, como sendo a associação de Apocalipse 20, verso 11 a 15. Correto? Que o que significa para nós e vai significar para você também, que nós acreditamos que o juízo final, ele é um juízo, porém ele está dividido em 3 fases, certo? São três momentos. Ok? Seguindo a lógica de Apocalipse, de como as coisas vão aparecendo lá. Exato. Então nós temos aí Mateus 25, que é o julgamento das nações, que a gente vai explicar para você o que é. Nós temos depois o julgamento das obras dos crentes, que é o chamado juízo bema, né? Que a gente é o trono branco. Explicar que significa a palavra grega para tribunal. Inclusive acho que aconteceu já antes desse momento. Então é antes. Exato. Né? É isso que eu ia falar. Você não está falando na ordem. É antes da ovelha dos bois. Que é o julgamento de 2 Coríntios capítulo 5, 10. E nós temos o julgamento que é onde os cristãos receberão a sua recompensa, que é o do trono branco, e o julgamento final do milênio, que é Apocalipse 20, 11 a 15. Isso, aí, obviamente, aí dentro disso e o grande trono branco, esse é o final. É o final de todas as coisas. E obviamente, dentro disso aí, já que a gente está falando de juízos, né? A gente encaixa a grande tribulação como um juízo também, né? É um juízo que o Senhor está descendo, né? A sua ira, as taças serão descidas lá em Apocalipse. Vai estar dentro disso aí também. Exatamente.